tivemos mais um ataque de drones aqui, principalmente contra o oeste da Ucrânia, mas nenhuma grande consequência no final das contas. Na linha de frente, mais uma vez, nenhum grande avanço. Houve um pequeno avanço russo aqui na região de Pokrovsk, mas nada muito significativo. E a grande notícia do dia, né, o que está todo mundo falando, é da reunião aqui na Turquia. O Putin não vai. O Lavrov também não vai. O Putin mandou uma turma de inúteis lá, um monte de gente, que foi a turma que ele mandou do encontro inicial de paz lá na Turquia, lá no início da guerra, que evidentemente não chegou a lugar nenhum, todo mundo sabe que não chegou a lugar nenhum, ou seja, ele demonstrou claramente para todo mundo que vê que não tem nenhuma intenção de negociar a paz, né? O próprio Trump reconheceu que o Putin está sabotando o processo de paz. Vamos ver qual vai ser a decisão agora, porque o que a gente espera é que os Estados Unidos e a Europa reconheçam que o Putin não quer paz nenhuma, não quer negociar nada. A única maneira de se conversar com o Putin é usando a força, né? Bom, o Zelensky está na Turquia, tá? Esse é o assunto principal do dia. Não sabemos ainda o resultado da reunião que eles teriam feito. Ainda está acontecendo lá a reunião, mas não sabemos nem se o Zelensky vai participar da reunião, na verdade, porque ele teve uma reunião antes com o presidente da Turquia, com Erdogan, e nessa reunião que eles iriam decidir se o Zelensky iria para a reunião de encontro. Tem também uma equipe ucraniana por lá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por NotKGB, quem aí acusa deve, o dedo mindinho perde, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu falei para vocês, não tivemos nenhuma grande mudança aqui no teatro de guerra propriamente dito. No dia 15 de maio, a Rússia lançou um ataque com 110 drones, entre Shahids e outros que são falsos, né? No total, 62 foram derrubados, enfim, não teve nenhum grande dano nisso daqui. Principalmente esse ataque visou aqui o oeste da Ucrânia, mas mais uma vez, nenhum grande dano, né? Na linha de frente, nenhuma mudança. Aqui a gente tem um vídeo muito engraçado de um russo vindo de moto, correndo aqui e caindo na vala, né? De novo, eu não posso mostrar aqui no YouTube, mas é muito engraçado isso. Temos um outro vídeo que mostra a construção dos corredores de rede ucranianos, né? A Ucrânia, para proteger as suas vias de logística na retaguarda, faz grandes corredores de rede para evitar drones, usando muita coisa de rede que é obtida na Europa, redes que são jogadas fora de pescadores, rede velha de pesca, rede velha de estufa de planta e coisa e tal. Então eles constroem esses corredores enormes lá nas estradas, e isso tem sido o padrão deles usarem isso daqui, né? Bom, uma coisa curiosa que o pessoal chamou atenção nessa imagem aqui, está mostrando, ó, dá para ver aqui, ó, um Bradley com instruções em ucraniano, tá vendo aqui, ó? Aqui tá tudo em ucraniano, ó. E não se sabe muito bem o que aconteceu aqui, se isso é um caso único, se foi alguma coisa. Mas não pode ser muito difícil, né? Porque é fácil você recortar um retângulo de ferro, uma placa, e colar em cima. Isso não é nenhuma novidade tão grande assim, né? Muitas coisas fazem. E, veja, a Ucrânia tem esse problema realmente. Embora você tenha muitas pessoas que falam inglês na Ucrânia, né? Eu tive lá, tive em Kiev, tive em Odessa, em Kharkiv, hotel, o pessoal da cidade, todo mundo fala inglês muito bem. Mas a verdade, quer dizer, fala muito bem no sentido de consegue se comunicar em inglês. Fala bem inglês como eu falo bem inglês. Ou seja, eu não morro de fome se eu precisar falar inglês. Mas né, lógico, meu inglês não é bom, né? Mas de qualquer forma, lá na Ucrânia é assim também, o pessoal fala bem, não tem problema nenhum. A questão toda é que nas Forças Armadas você tem muita gente que nem sempre tem um grau de educação mais alto, não é gente que mora na cidade, coisa e tal. Então essa dificuldade da língua se torna uma dificuldade muito grande. Esse tipo de coisa aqui é típico de solução militar. Você bota uma placa com os itens em inglês ali, desculpa, em ucraniano, o pessoal sabe usar o Bradley, né? Facilita muito o uso do Bradley. Eu imagino que é isso que a gente está vendo aqui. Alterar o software é também fácil, você tem tipicamente questão de localização de software também. Então eu acho que é isso aí, não vejo problema não, muito boa iniciativa ucraniana isso daqui, né?
Outra coisa que o pessoal está colocando aqui é que a Ucrânia está virando uma superpotência de drones, que talvez seja uma coisa muito mais interessante do que virar uma superpotência nuclear hoje em dia, né? Uma vez que armas nucleares são, do ponto de vista tático, absolutamente inúteis, né? Elas conseguem causar um dano grande porque elas atingem uma área muito grande, mas a verdade é que, do ponto de vista tático, para você melhorar o posicionamento de tropas e coisa e tal, conseguir avançar, elas não são muito úteis, né? Ao passo que o drone, sim, né? E existem uma série de coisas que os ucranianos estão ensinando para a OTAN, né? Durante anos, a Ucrânia foi treinada por instrutores da OTAN, né? A Ucrânia, quando teve a invasão russa lá da Crimeia e do Donbás, os ucranianos perceberam o quão ruim estavam as forças armadas da Ucrânia na época, né? Ainda herança da época da União Soviética e coisa e tal, e iniciaram um programa de melhoria da força armada, principalmente por treinamento. E treinamento com pessoas do Ocidente, né? Porque, lógico, como agora a Rússia era inimiga, a Ucrânia não poderia mais contar com a Rússia como alguém para ajudar nisso daí, tem que ser o Ocidente. E daí, durante muito tempo, era a OTAN ensinando a Ucrânia, mas agora é uma rua de mão dupla, né? Ou seja, vai nos dois sentidos aqui. Os instrutores da OTAN ainda ensinam, porque ainda tem um monte de equipamento ocidental que os ucranianos estão chegando agora para conhecer, para saber como usar e coisa e tal. A tecnologia soviética que os ucranianos usavam é realmente muito atrasada. Só que agora também a Ucrânia está ensinando as principais forças europeias como lutar com drones, né? A produção de drones ucraniana é de 200 mil drones por mês, e principalmente os drones mais baratinhos e mortais são aqueles que causam 80% das perdas russas na linha de frente. Ou seja, a grande vantagem do drone é essa, ele é barato, né? Mas construídos com poucas peças importadas, eles estão se tornando completamente domésticos. O exército russo é incapaz de conseguir atravessar essa parede de drones ucraniana, né? O conceito de parede de drones, né, é um posto de controle de 15, uma área de 15 km, uma kill zone de 15 km, ou seja, qualquer coisa que se mexer ali, os drones vão lá e destroem, né? Isso se torna quase impossível para a Rússia conseguir colocar grande número de tropas para fazer um ataque. A OTAN agora está explorando algo similar a uma parede de drones no seu flanco oriental, né, no flanco do leste. Além disso, você tem os drones de longo alcance, que atingem muito dentro da Rússia, né? Os drones de longo alcance são diferentes, né? Não são esses drones baratinhos, são drones mais caros, drones mais capazes, mas também tem toda uma dificuldade, porque esses drones de longo alcance, você tem que ter... Como é que você pilota o drone à distância? Como é que você faz para mandar as instruções para o drone, né? Então tem toda uma outra dificuldade nisso daí, para fazer esse tipo de drone. Tem também os drones navais, né? Que a Ucrânia tem feito uso de drones navais com muito sucesso. Praticamente a frota russa do Mar Negro acabou, porque não consegue ser usada por conta dos drones navais, e estão destruindo até aviões agora. Na terra, eles usam também drones terrestres que eles estão fazendo, e drones que conseguem usar metralhadora no ar. Isso realmente é uma coisa impressionante, isso, né? Ou seja, o foco é realmente a capacidade de superar o inimigo na questão tecnológica. É isso que faz diferença. Então, isso tem de fato feito uma das grandes diferenças aí nessa guerra, o uso de drones pela Ucrânia, e agora a OTAN absorvendo esse conhecimento, né? Bom, por falar nos drones marítimos, né, os drones marítimos ucranianos não são baratos, tá? 250 mil dólares cada um deles, ou seja, é um preço de um carro caro, né, um carro puxado. Mas ainda assim, se você comparar com os preços das coisas, né, os preços de equipamentos militares, é fichinha, é muito barato isso. Um navio custa milhões e milhões, talvez bilhões de dólares, né? E o drone consegue destruir isso com muita facilidade. Tem aqui algumas imagens. A Rússia roubou a Crimeia e 70% da frota ucraniana que estava na Crimeia em 2014. A Ucrânia, quando começou a invasão russa em 2022, não tinha nenhuma marinha para desafiar os russos nesse caso, né? E no final das contas, hoje em dia, nenhum dos dois tem marinha, porque a Rússia também, no Mar Negro pelo menos, que é onde é o teatro dessa guerra, não tem como usar a marinha deles. Então impressionante isso, né? Tá aqui a imagem do Magura versão 7, equipado com os mísseis que eram mísseis ar para ar, né? Mas que foram adaptados para superfície para ar e que derrubaram os aviões. Estão aqui os mísseis aqui, ó, do lado do Magura, né?
Então dá para ver que não é uma coisa pequena, não. O barco é grande, é uma coisa grande, né? E se explodir, explode com vontade lá, dá para derrubar um navio enorme. Não é barato, mas ainda é muito mais barato do que um navio normal, digamos assim, da Marinha, né? Bom, o grande assunto do dia é justamente a questão do encontro lá na Turquia, né? Então esse é o ponto que está falando aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, mas vocês sabem, eles publicam as coisas com algum atraso, né? Então eles já estão falando aqui ainda da dúvida se o Putin vai ou não vai, mas agora a gente já teve a informação que o Putin não vai, né? A Ucrânia está na Turquia pronta para discutir o cessar-fogo de 30 dias, a delegação ucraniana está pronta para conversar, seja lá qual for a duração das conversas, e, inclusive, o Zelensky foi também. O Zelensky chegou lá. Também quem está lá é o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o chefe da OTAN, o Rutte, né? Ou seja, esse pessoal todo foi para a Turquia justamente para dar peso a essa reunião. E a questão é, cadê o Putin, né? O Putin não foi. O Putin desistiu de ir. Aqui, ó, o Zelensky pousou agora há pouco lá na Turquia, o avião dele, e tá aqui a delegação ucraniana lá na Turquia, com um monte de gente, inclusive o Zelensky, né? Foi o próprio Zelensky, o Sibirra, que é o ministro das Relações Exteriores, o Gnatov, que é o chefe do Estado-Maior, o chefe Maliuk, o ministro da Defesa, o Merov, e o chefe do escritório presidencial. Ou seja, uma delegação de alto nível, né? E a Rússia não foi ninguém. Vamos ver aqui, né? Bom, o Zelensky vai se encontrar com Erdogan, agora está se encontrando com Erdogan neste momento, e é a partir daí que vão decidir quais são os próximos passos aqui. Se realmente a Ucrânia vai mandar, vai o Zelensky na negociação, vai mandar alguém. Eu já falei para vocês que eu acho arriscado isso, tá? Na primeira negociação que teve, houve envenenamento, tentativa de envenenamento dos negociadores ucranianos pelos russos. Então, eu acho muito arriscado o Zelensky ir nesse negócio, né? E até essa equipe que o Zelensky mandou aqui é uma equipe de alto nível. Eu entendi que ele quer demonstrar que ele está disposto a conversar, que ele trouxe o alto escalão do governo dele, né, para justamente fazer o contraste com a delegação do Putin, mas eu acho arriscado fazer essa negociação nessa situação, porque essa delegação do Putin é uma delegação até descartável, né? Se o Putin quiser jogar, sei lá, algum pó no ambiente lá e matar todo mundo, né? A Rússia sairia em enorme vantagem com isso, porque matou um alto escalão do governo ucraniano e os mané dos russos lá não tem ninguém de importante nessa história, né? Nem o Lavrov foi, meu amigo. O Lavrov, que estava programado de ir nesse caso, não foi também, nem o Putin, nem o Lavrov. Isso mostra como é que a Rússia está desesperada, porque ela sabia que tinha que responder com uma delegação de alto nível, né? E não conseguiu fazer isso, desistiu de fazer isso daí. Ou seja, isso mostra o despreparo, como é que o checkmate do Zelensky foi certeiro nessa história, né? Enfim, finalmente hoje eles confirmaram quem vai ser a delegação russa. Vai ser o Medinsky, que é um consultor do Putin, que é o chefe da delegação, e o vice-primeiro-ministro da Rússia. Não vai o Lavrov, vai o vice-primeiro-ministro da Rússia, o Kostyukov, que é um chefe do Departamento de Estado das Forças Armadas Russas, o Fomin, que é um vice-ministro da Rússia, você mandou só vices, só pessoal subalterno lá da Rússia, né? E também terão 4 especialistas que vão tomar parte nas negociações. Esse pessoal aqui é o especialista em envenenamento e radiologia e essas coisas. Então, por isso que eu falo, eu acho arriscado o Zelensky participar dessa reunião, até ter essa reunião, porque no final das contas eles mandaram só uma coisa pro forma. Não faz sentido nenhum ter negociação com esse pessoal, porque não tem poder de decisão nenhum, né? O objetivo disso daqui é o Zelensky mostrar, olha só, eu estou disposto a negociar, a Rússia não está. Pra vocês terem uma ideia de quanto é ridículo esse time que foi colocado aqui pelo Putin, o Medinsky é esse cara aqui, ó. Em determinado momento, ele disse, em janeiro de 2013, né, ele, para elogiar o povo russo, ele disse que o povo russo tem um cromossomo extra, na intenção de dizer que o povo russo era mais inteligente, era mais capaz do que o resto do mundo. Olha só o que disse ele aqui. Ó. A comunidade da internet russa está ativamente discutindo uma entrevista com o ministro da cultura russo, o Vladimir Medinsky, que agora é consultor do Putin. Isso foi em 2013, lá atrás, né? Nessa entrevista, ele disse que o povo russo tem um cromossomo extra. A entrevista foi dada em outubro do ano passado, ou seja, outubro de 2012, para um jornal de língua russa, Russian Life, publicado em São Francisco.
O que disse o Medinsky? Eu acredito que depois de todas as catástrofes que a Rússia sofreu no século XX, começando com a Primeira Guerra Mundial e então com a Perestroika, e o fato da Rússia ter sobrevivido e se desenvolvido mostra que o nosso povo tem um cromossomo a mais, disse ele numa entrevista, né? E o problema é que ter um cromossomo a mais pode parecer uma coisa muito boa, né? Assim, pô, né? Ele quis dizer isso no sentido de dizer que as pessoas, né, russas têm uma capacidade maior, mas a verdade é que ter um cromossomo a mais tem um nome, né, na medicina, que é síndrome de Down, né? Ou seja, denota pessoas com determinado tipo de determinadas características, né? Aqui, ó, muitos usuários da internet, sabendo desse depoimento do Medinsky, né, notou que um número sem par de cromossomos é um sinal de síndrome de Down, é um problema mental, né? Ou seja, exatamente. Esse é o cara que está indo negociar pela Rússia o acordo de paz lá na Turquia, né? E então, de novo, o Putin está mandando seu favorito pseudo-história. Ah, outra coisa, esse cara é daqueles caras que inventam aquelas histórias alternativas de que Moscou é que criou a Ucrânia, quando na verdade a Ucrânia já existia muito antes de Moscou, né? Kiev tem 1000 anos, né? Kiev já tinha 1000 anos quando Moscou foi criada, né? Enfim, o fato de estar mandando esse time é porque ele não quer nada mesmo. É aquilo que eu falei para vocês, o Putin não pode parar a guerra. A economia russa, nesse momento, está num ritmo totalmente destrutivo. Se ele parar a guerra agora, a economia russa desaba completamente, né? E, bom, o Zelensky disse para o Putin, eu estou aqui, isso aqui é uma mensagem clara, eu vim aqui para negociar, ou seja, é o que eu falei desde o início. O Zelensky está indo nesse negócio para mostrar para todo mundo, inclusive para o Trump, que, olha só, eu tô aqui para negociar, negociar a paz, eu tô aqui. Quem não quer é o Putin, né? E, de fato, parece que os russos sentiram, tá? Porque, olha só, a Zarakova, que parece que estava meio bêbada nisso daqui, respondeu à pressão do mundo, né? Depois que o ditador russo falhou em se aparecer lá no encontro que ele próprio prometeu, porque o Putin que pediu esse encontro, e aí ele não vai no encontro, que negócio é esse, né? Ela chamou o Zelensky de palhaço, não sei o que lá, fez aquelas coisas todas de Roussetti, mas claramente ela estava bêbada aqui nessa apresentação, ou seja, o pessoal lá está meio desesperado, não sabe o que fazer, né? O Zelensky disse que o nível da delegação russa é similar a um mock-up, ele usou a palavra mock-up, ou seja, uma besteira, uma coisa fake, né? Eles não têm poder de decisão nenhum. No que ele está absolutamente correto, foi igual à negociação que teve no início da guerra. Também foram essas pessoas mesmo que estavam no início da guerra. E não chegou a nada, não vai chegar a nada, porque ninguém tem poder de decisão ali, né? Enfim, nós vamos decidir os próximos passos depois do meu encontro com Erdogan. Ele vai conversar com Erdogan agora ao longo do dia e vai decidir os próximos passos aí nessa história, né? Eu espero que não tenha essa reunião. E o próprio Trump, ele já reconheceu que o Putin sabotou a negociação de paz. Então ele próprio reconheceu que o Putin pediu a negociação e coisa e tal, o Trump embarcou de novo na lorota do Putin e mais uma vez o Zelensky provou para o Trump, olha só Trump, o Putin está te fazendo de otário, o Putin não quer acordo de paz nenhum. O Trump falou isso pelo menos, né? Ele fez uma palavra aqui, uma salada de palavras aqui, mas a verdade é que no final das contas ele reconheceu que isso era uma sabotagem do Putin. O Putin está sabotando essa negociação de paz, né? Eu espero que ele haja de acordo a partir daqui e embarque nas sanções junto com a comunidade europeia, que é o que tem que fazer. Não adianta negociar com o Putin não quer negociar, né? Bom, e logo a partir do momento que o Putin negou ir à Turquia, a bolsa de Moscou caiu bastante, entrou numa grande queda aqui, menos 2%, menos 1,9%, depois menos 2,5%. Por quê? Porque o pessoal sabe que essa era a última chance do Putin tentar salvar a economia russa, né? Veja, as pessoas que estão investindo na Rússia, elas não acreditam que a economia russa está tão ruim quanto o Putin sabe que ela está. Só que quando eles viram que o Putin recusou essa viagem, eles sabem agora que os Estados Unidos vão colocar sanções na Rússia, vão colocar a coisa, não tem mais alternativa. Agora ficou claro para todo mundo, o Zelensky pagou para ver o blefe do Putin e o Putin teve que mostrar as cartas dele e ele não tem nada nas cartas lá. Né? O Zelensky mostrou para o Putin que virou o jogo nessa história aqui, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Por enquanto,
não tem nenhuma decisão tomada, não sabemos nem se vai ter a reunião de paz ou não vai ter reunião de paz, quem que vai estar nessa reunião, o que vai acontecer, mas vamos aguardar. Amanhã a gente deve ter as informações no vídeo de amanhã, né? Bom, temos algumas outras notícias positivas. Uma notícia positiva da Romênia e uma notícia positiva do Lula, tá? O Lula fez uma coisa desejável. Ele ligou para o Putin para pedir para o Putin viajar para a Turquia. Os ucranianos falaram com o Lula, né? Pediram ajuda do Lula. Disseram: Lula, você que tem intercâmbio com o Putin, que teve lá, que falou com ele, pô, tenta fazer ele ir para a Turquia. Você não quer a paz? Você não quer negociar a paz? Tenta negociar a paz. Fala com ele para ir para a Turquia e coisa e tal. E aparentemente o Lula tentou fazer isso, tá? Bom, primeiro vamos falar aqui da Romênia, que o Jorge Simeone, que é o cara do mal, que é o Rousseff, e o Nikusor Dan, que é o cara pró-Europa, estão empatados nas pesquisas de opinião de voto, né? Lembra que o Rousseff ficou com 40% no primeiro turno e esse cara com 20%. Mas os outros candidatos todos também eram pró-Europa. Então o pessoal que votava nesses outros candidatos todos se uniu no DAN e aparentemente eles estão empatados agora. Isso é uma boa notícia, tá? Porque a expectativa que todo mundo tinha, e eu mesmo cheguei a falar isso aqui, é que a Romênia estava perdida, que ia ganhar o Rousseff do mesmo jeito, né? Mas vamos ver, se está empatado, tem chance de mudarmos essa coisa, né? As eleições na Romênia são neste domingo agora, dia 18. Aliás, esse domingo tem várias eleições importantes, eleição em Portugal, eleição na Romênia e eleição em Buenos Aires, na Argentina. Eleição regional, mas é uma eleição regional muito importante lá na Argentina. A gente tem acompanhado isso lá com o Milei, né? Bom, falando do Lula, tem que elogiar o Lula. Eu elogio. Acho que o Lula é um idiota, mas ele fez a coisa certa. Parabéns. Quem sabe? O Zelensky, a diplomacia do Zelensky não é tão bacana que conseguiu até fazer o Lula voltar para uma coisa razoável, né? Convenceu o Lula que, pô, Lula, você não quer a paz? Você não tem entrada com o Putin? Ajuda a gente nisso. Liga para o Putin, pede para ele comparecer em Istambul. Pô, vamos negociar a paz. Estamos aqui, o Zelensky está indo lá, vai o Putin também. A gente consegue fazer. O Trump falou, aliás, uma das coisas que o Trump falou aqui, ó, que se o Putin fosse, ele iria também. Ele só não vai porque o Putin não vai. Então, beleza. Ou seja, ficou uma coisa, né? Se o Putin fosse, teria uma chance realmente de fazer esse encontro. Ou seja, mais uma vez o Putin mostrou que é ele o problema. O problema não é o Zelensky, o problema não é a Ucrânia, o problema é o Putin. Parabéns ao Lula pela decisão. Espero que isso signifique uma mudança de rumo do Lula. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Até aqui o cara só lambe saco de ditador, ama tudo quanto é ditador, tá lá na Ásia só beijando o ditador. Quem sabe isso não é um ponto de mudança do Lula. Espero que sim, tomara que sim. Seria muito bom para o Brasil. Estou com um pouco menos de vergonha de ser brasileiro neste momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.